Presidente, pode diminuir o som? E de uma legislação internacional mais dura e mais difícil. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Mujyo Jinjin Mimyoa Hyakusei Mango Nansogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Muito boa noite. Eu sei que muitos de vocês estão aqui porque vocês gostaram dos comentários que eu fiz sobre o Brasil saindo da Copa. Uma coisa que nos entristeceu a muitos, uma coisa que nos causou reflexões profundas. Primeiro, antigamente era o técnico que escolhia quem ia jogar, bater os pênaltis. Atualmente não é mais. É feito na equipe, pelos profissionais que estão lá em campo. E certamente foi um erro colocar um jovem, que é um bom jogador, excelente, mas imaturo, sua primeira Copa do Mundo, para marcar o primeiro pênalti pelo Brasil. Sem falar que eles não obedeceram o Tite, que dizia para eles recuarem, para não deixar eles pegarem a bola, e eles tentaram fazer um gol, e foi no contra-ataque que empataram. Bom, já fizeram a primeira besteira. E a segunda besteira foi eles quererem escolher, eles mesmos, sem conversar com o Tite, quem iam fazer, qual era a ordem para fazer os gols. Isso foi lamentável. A gente não pode pôr uma pessoa completamente inexperiente num momento tão importante como este. Ele é bom jogador, ele é excelente, mas não era o momento de testar a sua capacidade. Era momento de colocar aqueles que já passaram por outras Copas do Mundo, que são excelentes marcadores de pênaltis, cobradores de pênaltis, aqueles que poderiam ter levado nós à vitória. Então vale a pena refletir sobre isso para que o erro não se repita. E não é isso, estou apontando este é culpado, aquele. Todo mundo saiu falando mal do Tite, dizendo que eu falei mal do Tite. Eu não falei mal do Tite. Eu não acho que foi culpa dele. O Tite saiu arrasado. Ele deu mais de 6 anos da sua vida para esse povo. Ele confiou nesses meninos, e os meninos, num momento decisivo, fizeram da sua cabeça e não confiaram nele. Como é que sai esse homem desse campo? Ele precisaria de afago, ele precisaria ser cuidado. Não, ele não está cuidando dos meninos, ele é covarde. Covarde é quem fala isso. Você conhece a psique humana? O lamentável é que não tivessem levado psicólogos acompanhando essa equipe. Você veja, o Richarlison, ele fez um dia que o nosso amigo, o Neymar, não estava lá, o Richarlison foi excelente, fez gols maravilhosos, sem intenção. A bola chegou, ele estava lá, ele pá, marcou 2 gols excelentes. E daí nós todos, eu inclusive, fizemos um forfé. Nossa, Richarlison, que maravilha, que ser maravilhoso, eu também quero ser pombo, né? Uma coisa linda, 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 linda. Quando ele foi cumprimentar o Neymar não abraçou ele de volta. Tem coisa aí, não tem? Tem coisa aí. No dia seguinte, ele entra em campo e todo mundo achando que ele de novo vai ser aquele jogador excelente que vai fazer gols maravilhosos. Ele chegava atrasado ou adiantado na bola, ou não davam o passe correto a ele. Por quê? Ou porque houve alguma coisa ali atrás, ou porque ele ficou achando que ele tinha obrigação de ser excelente. E quando nós temos a intenção, nós perdemos a capacidade. A beleza da vida é esta. Quando não há intenção, você é capaz das jogadas mais incríveis. A intenção existe, você treinou, você foi preparado para isso. Desde criança você é jogador de futebol, você sabe usar sua musculatura, sabe brincar com a bola, mas existe um momento decisivo de um grande fotógrafo, chamava Cartier-Bresson. E ele dizia, para você fazer uma foto excelente, tem um momento decisivo.
Às vezes você tira milhões de fotos, mas de repente tem uma delas em que um pássaro de repente passou. Uma gota de neve caiu e aquela foto é excelente. A luz bateu de uma forma diferente. Mas houve anos de espera e treinamento. E a mesma coisa com o Richarlison. Anos de treinamento, excelente jogador, fez 2 gols excelentes e a imprensa toda e todos nós só elogiamos o menino. Como é que fica o resto? Como é que ficam aqueles que não estavam tão iluminados neste momento? E por que que no dia seguinte, num jogo semelhante, ele não foi capaz de fazer nada? Porque o peso é muito grande, porque o emocional é muito grande. Quando colocam em nós muita responsabilidade e nós ainda não estamos maturos para essa responsabilidade, nós falhamos. É engraçado porque no budismo a gente diz assim, não põe a faca na mão de uma criança. A faca é boa, a faca nos ajuda a descascar laranja, a cortar as coisas, né? E a criança é um ser excelente, mas ela pode se machucar. Então, na hora que ele entrou com toda aquela responsa no campo, ele não foi capaz de atender as necessidades. Agora, o que eu achei mais fascinante é que no dia seguinte, no jogo seguinte, Portugal foi a mesma coisa. O que é isto? Num dia, o menino Cristiano Ronaldo não estava em campo, o menino que estava no lugar dele, eu não me lembro o nome dele, fez 3 gols no mesmo jogo. Deram para ele no final do jogo a bola. Ele saiu feliz, ele ganhou a bola porque ele fez 3 gols consecutivos, gente, no mesmo jogo. Estava excelente, tudo dava certo, os passes todos funcionavam. No dia seguinte, não dava nada certo. Errava todas. A força não estava com eles, como no Brasil, que teve um dia que fez um jogo excelente, no dia seguinte uma porcaria. Quer dizer, o que está acontecendo conosco? Que emocional é esse que nos pega, nos transforma e nos impede de ser livres? Fica uma obrigatoriedade, agora você tem que ganhar, agora você precisa jogar bem, agora você tem... Não, tem que jogar brincando, leve, feliz. E também nós tivemos umas questões de arbitragem, se vocês perceberam isso, né? De repente os árbitros marcavam só as faltas que o Brasil fazia, mas as faltas que os outros times faziam contra o Brasil, ninguém via, né? Nem pênalti. É a mesma coisa com Portugal, gente. 3 pênaltis que não foram marcados pelos juízes, pelos árbitros, pelos bandeirinhas que estavam ali do lado. O Antony que jogou, que era uma beleza. Eu faria o Antony ser o primeiro a marcar. O Antony seria o primeiro pênalti, seria dele. O Antony estava vibrante e ele peitava os outros jogadores que vinham brigar com ele. Ele olhava, né? E ele arrebentava aquela rede, né? Não, foi mandar um menininho que parece o Neymar, quando ele era menininho, mais mocinho, mais magrinho, que pinta o cabelinho, que nem ele, que anda todo assim, e copiando o Neymar. Ele vai ser um grande jogador, ele é um grande jogador, mas ele não estava pronto. No momento ele é uma cópia. Ele não é o autêntico ser, ele não se revelou completamente. E quando nós copiamos alguém, a superficialidade dessa cópia é visível. A diferença de um quadro de Van Gogh e de Monet para alguém que copia Van Gogh ou Monet, pode ser um excelente copiador, mas falta alguma coisa ainda, que esse pintor poderá ter no futuro. Como alguém que compõe música, que você pode compor e você pode copiar. Você pode querer copiar o estilo de Mozart, o estilo de Pink Floyd, do Yes, mas é uma cópia. Porque você não é essas pessoas. Mas quando você para de copiar e você se manifesta no seu melhor, a excelência aparece. E o que eu senti foi isto. E pessoas falaram que eu fiquei brava com o Tite. Eu não fiquei brava com o Tite. Meu coração ficou partido com a maneira que o Tite saiu de campo aquele dia triste. Ele que tem sempre as costas retas, as costas dele estavam um pouquinho curvas para frente. Estaria chorando, Tite? Estaria triste? Ele que disse que era a sua última Copa do Mundo, que não vai mais ser treinador do time do Brasil. Saiu feliz esse homem, por acaso? Ele teria condições de afagar os meninos que não o ouviram? Ele teria condições de afagar aqueles que ficaram chorando no campo? Nossa, um pouquinho mais de compaixão, gente. Um pouquinho mais de sabedoria e de percepção. Quantas coisas estão em jogo em cada jogo? Quantos partidos políticos, quanto dinheiro, quantas fortunas, quantos pensamentos.
E quanto se perdeu aqui no Brasil e no mundo com o Brasil dando fora da Copa. Quantas bandeirinhas foram guardadas para outros anos. Quantas cervejas, quantas Coca-Colas, Guaranás, quantos sanduíches, quanto pão, quanta comida, que todos esses restaurantes que estavam esperando nós todos lá, na final, quanto se perdeu. Não é só a tristeza daqueles jogadores que são excelentes, que vivem num outro mundo, que têm carros maravilhosos, aviões, iates, que vivem no jet lag, né, das pessoas mais ricas do mundo, nas grandes rodas. Não são eles só que ficaram tristes. Cristiano Ronaldo, que sai saindo, bravo que ele sai do campo. Um jovem se aproximou, ele deu um empurrão nesse jovem. Por quê? Porque ele também estava bravo, porque ele não conseguiu fazer o jogo que ele sabe fazer, porque não deram 3 pênaltis para o time de Portugal, gente. O que está acontecendo? Ele estava furioso, ele estava chorando de raiva, porque ele tem condição. Puseram ele nos últimos 10 minutos, mas foi impossível, né? Impossível, porque não estava lutando só com um time, estava lutando com países, com juízes, com bandeirinhas, né? A coisa é muito, muito forte, né? E é pena, porque a gente não quer acreditar nisso, né? A gente quer acreditar que é um jogo limpo, legal, que está sendo resolvido ali na hora, mas nós humanos sofremos pressões de todas as formas. E as pressões são de forma sutil, nem sempre assim, você vai lá para perder, hein? Entra para perder, não faz gol. Não, não é assim. Não é assim. Mas existem coisas que acontecem. Então nós vamos agradecer a saúde desses jogadores todos, de tantos países, tantas pessoas que nós conhecemos agora com mais intimidade, vendo-os jogar. Um país que para mim era absolutamente desconhecido, uma cidade que nem pensava que existia, que é Doha. A gente começou a ver um outro mundo, né? As mulheres de burca, os homens com aquelas roupas brancas tão bonitas, né? E a gente vê sistemas diferentes de oração, de reflexão, de maneira de viver no mundo, né? E falou-se tanto dos abusos para as pessoas que trabalharam na construção dos estádios, né? Que eram semi-escravizados. Mas nós fazemos isso aqui. Cadê os homens que construíram o estádio do Pacaembu? O do Palmeiras? O do Corinthians? Como é que vivem esses funcionários de lá? Quantos morreram? Eu conheço o marido de uma senhora que trabalhou comigo aqui em casa, que ele morreu dentro de uma daquelas máquinas de fazer concreto. Ele caiu dentro, o colega não viu, apertou a máquina, ele foi trucidado, gente. Então não é só lá que morrem pessoas pobres e pessoas que são colocadas para construir coisas para os miliardários, para os ricos, né? É para todos nós, em todos os países, onde ainda existe muita diferença social. Nos Estados Unidos eu vi um pouco menos disso. Quem trabalha na indústria de construção civil ganha bem. As calças jeans deles não são rasgadas pelo uso, não são rasgadas de velho para não ter dinheiro de comprar, são novas. As camisas são novas. Os calçados são de ótima qualidade porque eles ganham bem, são bem remunerados, porque tem sindicatos que exigem o pagamento correto, moram em boas casas, comem bem, alimentam-se bem, são saudáveis. Americanos. Porque quando chegam os estrangeiros são tratados já de forma diferente, né? Os latinos principalmente. A gente sabe que isso existe no mundo. Então, quando a gente vê uma coisa que não é boa, que não é correta, você pensa, será que eu já fiz isso alguma vez na minha vida? Será que eu já sofri uma pressão como esta? E será que num sistema como esse eu seria capaz de fazer melhor? Até aquele grande jogador da Inglaterra, ele não errou um pênalti? Então, todos nós podemos errar pênaltis, né? Não é isto. Mas talvez a escalação de pessoas mais presentes no agora, mas cheias de energia, capazes de chutes fortes e decisivos, nós ainda estivéssemos no jogo. Saímos. E agora aprendemos alguma coisa. Vamos levar isso como aprendizado para nós.
Como eu gostaria que os jogadores da Copa jogassem aqui no Brasil. Fossem pessoas escaladas pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo Flamengo, Fluminense, Vasco, o Galo de Minas Gerais, os 2 times do Rio Grande do Sul, né? O vermelhinho e azulzinho, que fossem pessoas que atualmente estão jogando nesses lugares. E os treinadores que fossem treinadores desses times que jogam aqui, como Abel Ferreira, que eu gosto tanto. Grandes treinadores que nós temos aqui. Não precisa ser brasileiro, precisa ser um treinador que está treinando moços, pessoas brasileiras, jogando o futebol do Brasil. E que eles representem o país, porque estão acostumados, conhecem uns aos outros, já jogaram juntos muitas vezes. Que a maioria fosse. Imagine que tinha um goleiro que joga aqui no Brasil, ele era o 3º goleiro. Por que ele não foi goleiro nesse jogo? O goleiro não fez nada nesse último jogo, ele estava frio. Na hora que puseram ele para pegar os pênaltis, ele não ia pegar nenhum. Ele estava frio, ele passou 45, 90 minutos lá andando no frente do gol. Enquanto o outro goleiro ficou defendendo o tempo todo, ele estava quente, estava em alfa, né? Gente, temos que aprender. Existem coisas em nós que é para a nossa vida. Não é apenas num campo de futebol, ele representa as forças que nos movem e que não nos movem. As nossas incapacidades de vencer barreiras e as nossas forças que vamos vencê-las, vamos superá-las e não vamos desistir nunca. Então eu vi coisas lindas nesses jogos, tenho visto, tem mais jogos amanhã, depois tem quarta-feira, tem sábado e domingo, e tem sido para mim muito interessante conhecer culturas diferentes, países diferentes, pontos de vista diferentes e a beleza da vida que está sempre palpitando em cada um de nós. E os que voltaram para casa, que voltem tranquilos. Fizeram o que foi possível fazer nas causas, condições e circunstâncias. Não é justo nem injusto. É o que foi, é o que é, o assim como é. E isso é ensinamento de Buda. O nome de Buda, que também significa Tathagata, significa aquele que é, vem e vai do assim como é. Sim, as pessoas confundem riqueza material, ouro. Aliás, quando a gente pensa em ouro agora, e a gente vê o que estão fazendo, eu não lembro o nome da tribo indígena que fica lá, que eles estão escavando ouro lá, destruindo a floresta amazônica, destruindo áreas de preservação ambiental dos povos originários, dos povos indígenas. Yanomami, né? Estão destruindo isso para pegar ouro. Ouro é bom, você sabia? Na medicina homeopática, as pessoas com depressão tomam ouro, pastilhinhas que tem um pouco de ouro. No Japão, por exemplo, tem saquê. Você pode ir lá no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, tem garrafas de saquê nessa época do ano, principalmente, com pedacinhos de ouro dentro. Não é só jogadores de futebol excêntricos que fazem isso. Agora, a excentricidade foi uma celebração antes do fim. Quem é que celebra antes do fim? Quem é que comemora antes do fim? Percebe que foi errado? E por que o Ronaldo Fenômeno fez isso? Que interesse tinha ele em chamar essa turma para fazer uma celebração antes do fim? Porque ali foi o fim, né? Ali foi o fim. Ali encerrou a participação do Brasil na Copa. Já celebramos o fim, mesmo que o fim ainda estivesse longe. Então a gente tem que ter cuidado com os nossos amigos, os nossos parceiros, os nossos ídolos, porque todos eles fazem parte de um sistema e é preciso ter cuidado, porque várias emoções estão em jogo. E nunca vou me esquecer, quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha, antes de iniciar o jogo, o treinador do Brasil tinha um pacotinho de presente que ele levou e entregou ao técnico da Alemanha. Eu falei, o que é isto? Ninguém fala sobre isso. Você já viu um técnico dar um presentinho para o outro técnico antes do jogo começar? E foram 7 gols, que a gente pensava que era replay. Será que foi uma maneira dele nos contar
que tinha um presente que ele tinha que dar para a Alemanha? A primeira-ministra da Alemanha estava aí. E nós tínhamos negócios com a Alemanha. Será que foi isto que ele quis dizer publicamente, desta maneira tão clara? Eu vou dar um presente para ele. E o Brasil perdeu de 7-1. Nunca vi tantos gols em tão pouco tempo. Muito incrível, não é? Então, há coisas que estão não muito claras para todos nós. Mas eu não deixo de sentir prazer em assistir futebol, de pensar que é inesperada a vitória ou a derrota, que há atletas excelentes, alguns deles que já perderam até o ânimo e o prazer pelo jogo. Mas tem outros que, mesmo que parece que eles já não se importam mais, e a gente vê o Neymar quando entra em campo, às vezes ele fica meio ali, mas de repente ele entra no jogo. E quando ele entra, ele é só emoção, é movimento, ele acerta. Messi, que coisa bonita, tão branquinho, a pele branquinha, né, o Messi. Às vezes parecia que ele estava só caminhando ali no meio do campo. Mas, de repente, ele pega a bola e vai driblando, passando e pá! Dá uma bola doce, macia, como falou o comentarista, nos pés do outro que marca o gol. Não precisa ele marcar o gol, mas você facilita para os outros marcarem. Não precisa ir cochichando no ouvido do Rafinha alguma coisa, o Rafinha que estava triste. Por que o Rafinha estava triste? Por que o Rafinha entrou chorando no segundo tempo, com o Neymar pendurado nas costas dele, cochichando alguma coisa? E o Rafinha não tentou marcar nenhum gol. Por que será? Gente, há tantas coisas acontecendo, a gente só vê um pedacinho e a gente acha que isso é o todo. Há muito mais a ser visto e compreendido na nossa vida, no mundo, na realidade. A gente vê algumas árvores caídas, a gente vê um aumento do aquecimento global. O mundo está mais quente, não é? Mas o que está por trás de tudo isso? O que está operando por trás de tudo isso? Quando nós poderíamos ter energia eólica, energia solar, energia baixa de nitrogênio, de tantas outras formas, né? Mas nós continuamos com o petróleo, nós continuamos usando meios tão antigos, não é? Está na hora da gente mudar. E pode ser uma mudança rápida, mas é preciso que essas pessoas poderosas, essas que controlam o dinheiro do mundo, que controlam países, não é só jogos de futebol e da Copa, que controlam muito mais, elas possam despertar. E elas possam começar a trabalhar juntas com todos nós. Não para só pensar quais vão ser os foguetes espaciais que nós vamos produzir para a gente fugir do planeta que a gente está detonando. Mas a gente fazer com que esse planeta ainda tenha muitos milhões de anos de vida. E que um dia a gente realmente possa sair daqui. Que os nossos descendentes possam ir morar num outro planeta. Não para destruí-lo, mas ter aprendido que se nós cuidarmos, seremos também assim, cuidadas e cuidados. Desculpe toda essa minha reflexão, realmente eu fiz um pequeno vídeo no Instagram aqui sobre a Copa, sobre quem foi que escalou essas pessoas para bater os pênaltis. Não estava falando que foi Tite, porque as pessoas, a Monja ficou brava com o Tite, não foi com o Tite, não. Fiquei brava com essa equipe, fiquei brava com esse time de jogadores excelentes e que deixaram escorrer da sua mão a vitória. Ou pelo menos mais um jogo. Não foi pela inocência. Então nós temos que trabalhar nisso, tá bom? Cada um de nós e todos nós. Hoje, na verdade, é uma segunda-feira. Eu estive na Rádio Vibe Mundial. Isso que eu falei com vocês. Eu escrevi mais ou menos isso para 0 hora de Porto Alegre. Aliás, teve um ano que eu estava aqui com o padre Marcelo. Nós estávamos fazendo um encontro interreligioso no ginásio do Ibirapuera. Já fazem muitos anos isso. E eu falei, e o padre Marcelo, falei depois do padre Marcelo, acho que ele falou antes de mim, e de repente ele perguntava, era um grupo de crianças e adolescentes, ele perguntava, quem torce para o Corinthians? E a pessoa,
Quem torce para o Palmeiras? Era tudo em São Paulo, né? Quem torce para o São Paulo? Para o Santos. E cada um deles gritava. E aí, de repente, assim, quem torce pelo Brasil? E aí todo mundo junto gritou. E é um pouco isto. Quem torce pelo bem coletivo? Nós estamos juntos. Precisamos que todos nós ou ganhamos juntos ou perdemos juntos. E quando a gente abre o nosso olhar, chama despertar. Quando você abre os seus olhos, quando você percebe a realidade como ela é, você passa a cuidar com respeito, com dignidade, com de tudo e todos. Não tem um que eu abraço, outro que eu não abraço. Não tem um que eu gosto, outro não gosto. Eu celebro a vida junto, gente. É muito diferente. O coração que se abre em afeto, que reconhece cada ser humano como um irmão, uma irmã. E não vai dizer que foi o divino que determinou essa partida. Foi a nossa condição humana limitada. Aliás, tem um livro chamado A Condição Humana. Vale a pena. É literatura antiga, coisa de velho, né? Mas então, hoje o nosso texto do Mestre Dogen, que seria o que eu estaria lendo para vocês, mas eu falei tanto de outras coisas que não vai dar muito tempo, eu só vou dizer o título dele, que se chama Yui Butsu Yobutsu. Apenas Budas junto com Budas. Budas apenas transmitem a Budas. Budas jogam com Budas. Ahá! Arbitragem Buda, sábia, presente, permanente, né? Budas estimulam Budas. Budas transmitem a verdade a Budas, porque são manifestações da verdade. Estão presentes, vivos, alertas. Esse é o texto do livro, do capítulo que eu vou estar lendo para vocês a semana que vem, segunda-feira que vem, às 8h30, já vai ter acabado toda a Copa. Eu espero que eu não precise falar mais da Copa. Claro que existe agora, todo mundo estamos torcendo pelo Marrocos. Por quê? Vocês perceberam como a imprensa está nos levando a isto? E é claro que é interessante. Claro que é bom, nunca teve um grupo da África que chegou às quartas de final. Não é uma beleza isso? E, afinal de contas, estamos num país muçulmano e os marroquinos são muçulmanos também, e está todo mundo feliz, porque finalmente a gente vai ter um time africano que vai entrar na FIFA, na Copa do Mundo, e vão ter muito mais países, e talvez tenha muito mais condições dessas pessoas terem melhores treinamentos, melhores dinheiro para comprar bola, para comprar chuteira, para ter uniforme para a molecada pobre. E para essa molecada poder se tornar grandes jogadores, grandes atletas. E isso é possível, então que bom. Que seja por isso que a gente está favorecendo o Marrocos. Não porque seja o melhor time, mas porque é a primeira vez que um povo que sempre foi colonizado agora está jogando e vai jogar com a França, vai jogar contra o colonizador. Agora temos que ter cuidado, como eu dizia, Paulo Freire, nosso querido mestre pedagogo. Muitas vezes o oprimido se torna opressor e que a gente não se torne opressores, que a gente não se torne escravagista, que nós não abusemos de ninguém, de países vizinhos, de países mais pobres, que não abusemos das mulheres, que não abusemos da vida na sua diversidade, que possamos acolher todos os seres da maneira que são e que se manifestam. Apreciar a vida na sua diversidade, na sua pluralidade, como a floresta amazônica, que é tão preciosa pela diversidade. Não são todas as mesmas árvores, né? A gente planta muito eucalipto, né? E aí fica tudo um monte de eucalipto, né? Mas não, que a beleza de lá é que é a variedade. E a gente poder apreciar a variedade da vida. Não são todos iguais, mas somos semelhantes e temos todos o mesmo valor. Fiquei muito triste pela derrota do Brasil. Costa Rica também perdeu de uma forma violenta. Que coisa mais feia, como foi violentada a Costa Rica por outros times que foram muito grosseiros, muito rudes. E eu tenho uma praticante na minha comunidade que é venezuelana, ela diz: você sabe que os costarriquenhos são considerados pessoas muito gentis e muito educadas?
Por isso não fizeram faltas contra o time com o qual jogaram. Receberam muitas faltas, absurdamente fortes, mas não fizeram falta nos outros jogadores. O Japão também já foi assim, agora está um pouco mais violento, né? E a gente vai aprendendo um jogo que era uma arte de ficar vendo. Mas você viu o que aconteceu com o Pelé, coitadinho? O quanto que o Pelé teve que fazer cirurgias, mesmo todos eles agora. Todos eles. É um jogo muito forte, é violento, fisicamente violento. Aqueles que vêm com o joelho, bate por trás do joelho do outro, derruba. Nossa, tantas coisas que a gente tem visto, né? E agora que as câmeras são tão excelentes e tem aquele VAR que repete, né? Nossa, só que tem muitas vezes no jogo, tanto do Brasil como de Portugal, o VAR foi pouquíssimas vezes chamado e precisaria ter sido chamado mais vezes. Muito bem, gente. O I significa, Y-U-I, U-I, significa apenas, só. Butsu significa Buda, ou Budas. Yo significa e, ou junto com. Assim, o I, Butsu, Yo, Butsu significa apenas Budas junto com Budas. E o I, Butsu, Yo, Butsu é a frase muito conhecida, uma cotação do Sutra de Lótus da Lei Maravilhosa. A cotação completa é assim: apenas Budas junto com Budas são diretamente capazes de perfeitamente realizar que todos os dharmas são a forma real. Tudo que existe é a forma real do assim como é. Esse jogo foi assim como é. Ele revelou a FIFA, revelou o futebol, revelou o Qatar, está revelando, revelou o nosso time, assim como é. Revelou cada jogador, assim como ele é. E neste capítulo, o mestre Dogen explica o que são Budas. Onde estão Budas? O que é um Buda? Muito bem. Estamos na hora de terminar. Vou só ler a primeira frase. O Dharma de Buda não pode ser conhecido por pessoas comuns. Por essa razão, desde tempos antigos, nenhuma pessoa comum realizou o Dharma de Buda. E ninguém foi capaz de se tornar um mestre do Dharma de Buda se tivesse seguindo a dualidade, os dois veículos. Porque o que é realizado apenas pelos Budas, nós dizemos, apenas Budas junto com Budas, diretamente, perfeitamente o realizam. E assim é. Nós temos que acordar o nosso Buda interior. Nunca seremos enganados por ninguém e nem iremos jamais enganar ninguém. É preciso que tenhamos a capacidade de ver a realidade como ela é. Não só para ficar julgando, criticando, mas para poder ser cada vez melhor para o maior número de pessoas. A isso se chama ética. A isso se chama uma vida ética. Espero que todos vocês tenham uma excelente noite. Eu ontem estive na Mystic Fair, é uma feira mística, que é feita junto com a Rádio Mundial e uma equipe de pessoas, muitas barracas, muitos estandes. Eu fiz uma palestra e foi muito agradável ser bem recebida, aplaudida, amada. Como é gostoso, né? Autografei muitos livros por quase 2 horas. E fiquei muito honrada de ter sido convidada e de participar da Mystic Fair, que tem todos os anos. E agora uma coisa importante que eu queria explicar para vocês. Meu nome é Ko-en. É um nome que foi me dado pelo meu mestre. Todos os nomes de monges e monjas são nomes que os professores dão para seus discípulos, procurando uma qualidade do Dharma, ou qualidade da verdade sobre essa pessoa. O nome do meu mestre, que me deu esse nome, era Ko-un. Ko quer dizer só, único. E um é nuvem, nuvem solitária ou nuvem única era o nome dele. Porque o professor dele também tinha o caractere um no nome. Daiun, grande nuvem. Deu para ele o nome de Ko-un, que era uma nuvem única, né? Nuvem completa em si mesma. E para mim ele me deu o nome de Ko-en. O Ko também de sozinha, de única, que vem de monos, de órfão, e En do círculo, que é perfeito, que nada falta. O círculo é o símbolo da perfeição, e do qual surge a reta, que
que é um pedaço da circunferência. Então ele me deu um nome belíssimo, que vem de um poema que Mestre Dogen transcreve no Shobugenzão, um poema chinês antigo do Zen Budismo, que fala mente lua só e completa. Shingetsu Koen. Olha que bonito. É daí que ele me deu o nome. E se lê Ko-en, porque as palavras em japonês não têm sílaba tônica. As duas sílabas têm a mesma tonicidade. E algumas pessoas falam Koen, Koen. Não, é Ko-en. E não tem H, eu não sou judia. A minha família é portuguesa. Dias Batista de Souza. O nome das minhas famílias, de pai, de mãe, de avô, bisavô, são nomes portugueses. Soares da Costa, Soares de Souza, Leonel, Dias Batista, são os nomes que são ligados à minha ancestralidade mais próxima. Porque lá atrás, há 1000 anos atrás, eu não sei, ninguém de nós sabe, né? Mas essas últimas gerações da qual a gente tem essa linhagem, elas são de Portugal, da Península Ibérica, né? Então eu não sou judia. E não é uma maneira americana de ler Koen, como às vezes me chamam, é Koen. Tem uma palavra em japonês que é parecida, né? Koen é um jardim, mas não é o Koen de jardim, é o Ko de só e o En de círculo. E assim, aos pouquinhos, eu vou explicando a vocês de onde vêm esses nomes japoneses. Eu tenho vários discípulos, a monja Rei Shin, que alguns de vocês conhecem, né? Rei quer dizer paz, tranquilidade. Shin, o coração, a mente da tranquilidade. A monja Zen Chu Sensei aqui, né? Zen é o Zen da meditação e Chu é devoção, entrega, fé. Está dentro do Zen. É assim os nomes das pessoas que recebem os preceitos, que se comprometem a não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres, a não matar, não roubar, não abusar da sexualidade, não mentir, não negociar intoxicantes, não falar dos erros e faltas alheios, não se elevar e rebaixar os outros, não ser movido pela ganância, não ser controlado pela raiva, não falar mal de Buda, Dharma, Sangha. Quem se compromete a isto é um compromisso público. A gente costura um mantozinho como este aqui. Shamarakusu é uma miniatura daquela oqueça que Buda pediu para eles fazerem, que parecia um campo, né? uma plantação, para que haja harmonia e que a gente não se esqueça do nosso compromisso de nunca fazer o mal, sempre fazer o bem e o bem a todos os seres. Então, quando eu fiquei brava, o que acontece com alguém que é zen, que pratica há muitos anos? A gente fica brava, mas logo volta para o eixo de equilíbrio. Fica alegre e volta para o eixo de equilíbrio. Não fica nem muito tempo brava, nem muito tempo alegre, mas percebe que tanto alegria e tristeza são passageiras e que, ao mesmo tempo, nós percebemos os erros. Nós não fingimos que não está nada acontecendo. Tem coisas que não estão certas. Como que nós podemos fazê-las melhor? Não só para nós, mas para as gerações futuras que estão vindo aí, ó, batendo nas minhas costas, dizendo, vai, que nós estamos chegando. Meus bisnetos, meus tetranetos, que vêm vindo por aí. E de todos nós, as gerações seguintes, a quem nós queremos passar um bastão verdadeiro, bondoso, amoroso, de cuidado, de respeito, de vida plena. Que assim seja para cada um e todos nós. Que os méritos se estendam a todos os seres, que todos possam despertar. Boa noite, eu não falo mandarim, eu falo um pouquinho de japonês. Tchau, tchau.